Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. O nosso Senhor, único e suficiente Salvador de nossas vidas, é Jesus Cristo, aquele que a sua vontade é feita tanto no céu como na terra. Não há quem possa impedir o seu efetuar, o seu querer, o seu agir. Aquele que nos ensina que antes que houvesse dia e eu sou, não há quem possa escapar das suas mãos, operando eu quem impedirá. Não há um mísero dos cacos espalhados ao chão que possa contender com ele e dizer: por que fazes assim? Ele disse a Moisés ali: uso da minha misericórdia como quero, faço como quero. Ele é aquele que já dizia: assim como faço o pai, faço o filho e procedo como quer. Se quiser usar da misericórdia com o filho e não usar com o pai, assim como querer usar com o pai e não com o filho, quem poderá estar questionando por que fazes assim? Tudo ele opera e executa segundo o seu efetuar, o seu querer, o seu agir. Não há quem possa impedir. Ele é aquele que faz nascer, ele é aquele que tira a vida, ele é aquele que nos ensina que assim como houve o tempo de semear, onde se conhece daquilo que se arranca, o que se produziu, seja a maledicência, seja a benevolência, conhece-se os malfeitores, conhece-se os benfeitores. Benfeitor só é possível se estiver interligado a ele, porque ninguém por si mesmo consegue seguir na benevolência se não for por ele. Todo aquele que nega ser conduzido pelo seu espírito é mentiroso, é falso depoente, e o falso depoente não ficará impune, assim nos ensina o Senhor. Por isso, melhor para aqueles que permanecem dia após dia tentando para os seus estatutos e buscando sempre o cumprir, porque tolo aquele que busca, mas não aplica, em vão aquele que assim procede. A palavra diz: sejais ouvintes, aonde a fé vem pelo ouvir, ouvir as boas novas, e as boas novas sendo a palavra de Deus, que é Cristo Jesus. Mas para aqueles que não atentam para essas verdades e estão sempre mancomunados, unidos contra aquele que tudo opera e executa, em vão, porque o Senhor os desfalece. O Senhor é aquele que retira toda a força da maledicência. Ele é aquele que faz calar a ignorância dos insensatos. Não há ninguém que possa opor a sua verdade, a sua vontade. A sua vontade é feita tanto no céu como na terra. Não há quem possa impedir o seu efetuar, o seu querer, o seu agir, porque ele é aquele que é onisciente, tem ciência de todas as coisas, é o onipresente, está presente em todos os lugares ao mesmo tempo, e o Todo-Poderoso. Não há ninguém que possa se opor à sua vontade, o seu braço forte, a sua mão poderosa, a estrela da manhã, aquele que tudo opera e executa, aquele do qual nós depositamos a confiança e permanecemos retendo sempre firme a verdade em nós, aonde ele é aquele que sempre nos sustém. Jamais desfalecemos, somos perseverantes e constantes, tudo por meio do seu Espírito, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Nada seria possível se não fosse por ele. Assim como aquilo que é impossível para os meros mortais, tudo é possível segundo aquele que nele crê, e tudo posso naquele que me fortalece, que dia após dia me sustém. Bem-aventurados sois aqueles que permanecem, segundo cujas transgressões lhes são perdoadas
e uma multidão de pecados lhe são apagados, e permanecem retendo sempre a verdade e as aplicando aonde há libertação, a cura, a restauração daqueles que permanecem, não por si, mas segundo aquele que nos sustém, aquele que nos fortalece, aquele que sempre nos mantém na perseverança, no bom ânimo, segundo aquele que nos ensina. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo e esta é a nossa fé. Filhinhos, maior o que está em vós do que o que está no mundo, e sendo expulso, vós já tendes vencido os falsos profetas, o filho da perdição, aqueles que amam o prêmio da injustiça e da iniquidade, porque maior o que está em vós do que eles que estão sendo vencidos pelo sopro da sua boca. Aonde o Senhor os confunde, o Senhor os abate, o Senhor é aquele que, segundo a sua verdade, ele é como um aguaceiro, aquele que derrama da sua sabedoria para aqueles que nele depositam e creem, para que não sejam confundidos. Antes, confundidos e envergonhados são aqueles que amotinam contra a sua verdade e perecem dia após dia, segundo a sua própria ignorância, segundo a sua própria treva, segundo sendo mergulhados até o pescoço a ponto de perder o pneuma, o fôlego de vida e ainda alcançar o lago de fogo, de enxofre, onde o seu verme não se queima. Mas para aqueles que perseverarem até o fim, haverá júbilo nas mansões celestiais. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.